De manhã, o apartamento de Yun Hana sempre cheirava a pão na torradeira e shampoo de criança. Era pequeno, antigo, com paredes que já ouviram mais brigas do que risadas. Mas desde que Mindy nascera, aquele lugar tinha virado lar, do jeito torto e bonito que só mãe solo entende. Mamãe, meu coelho ficou triste. Mindy apareceu na cozinha com o bichinho de pelúcia numa mão e a escova de dentes na outra. Ele ficou triste ou você não quer ir para a creche? Hannah perguntou, colocando leite na caneca rosa. Os dois, a menina suspirou dramática. Fala para ele que vai dar tudo certo. Hannah se abaixou, ajeitou a franjinha da filha e encostou o coelho na própria testa. Senhor Coelho, hoje sua dona vai brincar. Aprender e voltar para casa cheia de histórias. Autoriza? Mindy sorriu finalmente. Ele autorizou. Por fora parecia cena de comercial de margarina barata. Por dentro, Hannah carregava um peso que jamais deixaria cair na frente da filha. 5 anos antes, ela tinha outra vida. Um diploma novo na parede, planos de se mudar para o exterior. Um amor que fazia o mundo parecer maior. Kang Do-hyun. Ele era daquele tipo que ria com os olhos, que falava de futuro como quem abre janela. E então, num dia qualquer, simplesmente sumiu. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhum corpo. Só ausência. No começo, Hannah ligou para hospitais, para policiais, para Deus. Depois parou. Foi mais fácil acreditar que ele a tinha abandonado do que aceitar qualquer outra explicação. Quando descobriu que estava grávida, decidiu sozinha que a filha não teria um pai que foi embora. Inventou a versão do príncipe viajante, um homem bom que precisou ir salvar o mundo. Era mentira. Mas era uma mentira gentil. Agora, a rotina era clara como lista de mercado. Deixar Mindy na creche, pegar 2 ônibus até a floricultura, montar arranjos o dia todo, voltar cansada e ainda assim sorrir. De noite, as histórias. Sempre com um final feliz. Nunca com despedidas abertas. Naquele dia específico, porém, algo no ar parecia diferente. O céu estava mais baixo, o vento mais frio, como se o mundo tivesse encolhido alguns centímetros. Na floricultura, enquanto amarrava um laço de fita, Hannah ouviu 2 colegas comentarem sobre um milagre médico passado num programa de TV. Um homem que tinha ido para fora do país tratar uma doença rara e voltado curado. Ela fingiu não ouvir. Prometera a si mesma não acreditar mais em milagres. À noite, depois do banho, Mindy pediu a história de sempre. Mamãe, conta do príncipe viajante. Hannah se sentou na beira da cama, a menina enrolada no cobertor com desenhos de nuvens. O príncipe começou como se lesse um livro invisível. Foi para um lugar muito longe consertar coisas quebradas. Corações? Mindy perguntou. Hannah engoliu em seco. Corações também. A filha a olhou com aqueles olhos grandes que sempre pareciam saber mais do que devia. Ele vai voltar um dia? Hannah sorriu, um sorriso cansado. A gente não espera quem não diz que volta, meu amor. A gente segue. Apagou a luz, fechou a porta do quarto com cuidado e encostou as costas nela, respirando fundo. É no silêncio que a ausência grita mais alto. Foi então que ouviu 3 batidas na porta de entrada. Firmes, conhecidas, o tipo de som que o corpo reconhece antes da mente. O coração de Hannah disparou sem motivo lógico. Ela caminhou devagar até a sala, cada passo um eco dos anos que se passaram. A mão tremeu na maçaneta. Quando abriu, o mundo dela encolheu de vez. Na porta, mais magro, com o rosto marcado por algo que não era apenas o tempo, estava Kang Do-hyun. Os olhos que ela passara 5 anos tentando esquecer estavam ali, vivos, fixos nela. Hannah não soube se a primeira coisa que sentiu foi raiva, alívio ou vontade de fechar a porta na cara dele. Ele respirou fundo e disse como se as palavras pesassem toneladas. Hannah, eu voltei. E o passado, que ela mantinha trancado, atravessou o batente junto com ele. Hannah não conseguiu falar. Durante 5 anos, imaginou esse momento de 1000 formas, confrontos dramáticos, tapas, portas batendo, lágrimas. Mas nenhuma delas parecia com o silêncio real que tomou conta da sala.
Do-hyun ficou parado no batente como se não tivesse certeza de que podia entrar. Você... Hana começou, mas a voz falhou. Você morreu para mim! Ele baixou os olhos, como se carregasse o peso de todas as versões de si que ela inventou para sobreviver. Eu sei e sinto muito. Ela riu amarga. Sente muito? É isso, sente? Ele respirou fundo. Eu voltei porque agora posso explicar. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, a porta do quarto se abriu. Minji apareceu com o coelho de pelúcia nos braços, ainda sonolenta. Mamãe, quem é esse moço? O mundo de Hana travou. Do-hyun olhou a menina como se estivesse vendo o milagre mais improvável de todos. Os olhos dele se encheram de água, mas ele controlou rápido. Desculpa, murmurou. Eu não queria acordá-la. Minji franziu a testa. Você parece comigo. Hana sentiu o chão desaparecer. Minji, volta pro quarto, agora. A menina obedeceu devagar, olhando para trás como quem sente que viu um pedaço da própria história sem entender. Quando a porta se fechou, Hana encarou Do-hyun com a fúria acumulada de 5 anos. Você perdeu o direito de olhar para ela. Ele engoliu seco. Eu mereço tudo isso, mas não voltei por mim. Voltei por vocês. Não existe vocês. Você nos deixou. Do-hyun deu um passo para dentro, e Hana instintivamente ergueu a mão, criando uma barreira invisível entre eles. Sai da minha casa. Hana, a voz dele tremeu pela primeira vez. Se eu fosse embora agora, estaria repetindo o erro. Você não entende, ela respondeu com raiva e dor misturadas. Você destruiu minha vida. Eu destruí a minha também. Ele pôs a mão no peito. Mas estou tentando consertar. Ela riu nervosa. Depois de 5 anos? Só porque você decidiu? Não, ele hesitou. Porque agora eu sei que vou viver. Hana congelou. O que você disse? Do-hyun respirou fundo, como quem recolhe coragem num lugar esquecido. Quando fui embora, eu estava doente. Uma condição genética, degenerativa. Eu achei que não duraria 2 anos. Isso é ridículo. Hana balançou a cabeça. Você podia ter me contado. Não conseguia. Ele se aproximou mais um passo. Eu não suportava a ideia de você me ver morrer. E se você estivesse grávida, eu não suportaria a ideia de deixar uma criança com essa herança. Hana sentiu o estômago revirar. Todas as noites choradas, todas as histórias inventadas para a filha, todo o ódio cuidadosamente construído. Balançaram, mas não caíram. E agora? Ela perguntou com frieza. O que você quer? Eu quero reparar tudo o que destruí. Isso não existe. Existe. Ele ergueu os olhos firmes. Porque descobri algo. O silêncio ficou pesado. A Minji, ele disse devagar, pode ter herdado a mesma mutação. O mundo ficou branco. Hana agarrou o encosto do sofá para não cair. Você não ousa trazer a minha filha nisso. Eu não estou trazendo, ele respondeu, a voz firme como nunca. Estou dizendo a verdade. Eu descobri quando ainda estava em tratamento. E os primeiros sinais já começaram nela. Ela levou a mão à boca. Você está mentindo. Queria estar. As lágrimas de Hana vieram quentes, doloridas. Ele deu um passo instintivo, mas ela ergueu a mão de novo. Não toca em mim, nem nela. Do-hyun ficou parado, devastado. Me deixe ajudar. É tudo o que tenho. Hana respirou fundo e pela primeira vez não sentiu raiva. Sentiu medo. Um medo tão profundo que parecia ser parte dela desde sempre. Ela fechou a porta lentamente, encarando-o pela última fresta. Amanhã às 8, no hospital. Sem atrasos. Eu estarei lá. Ele tocou a maçaneta do lado de fora. Obrigado por me deixar tentar. Quando Hana trancou a porta, deslizou até o chão, abraçando as próprias pernas. No quarto, Minji chamou baixinho. Mamãe? Hana limpou o rosto e abriu a porta. Sim, meu amor. O moço, ele parecia triste. Hana engoliu a dor. Às vezes, pessoas que amamos ficam tristes por muito tempo. Minji pensou um pouco. Então a gente ajuda elas? Hana fechou os olhos. Às vezes sim, às vezes a gente tenta. E naquela noite, enquanto segurava a filha,
Hannah soube que o passado tinha voltado, não para pedir perdão, mas para cobrar coragem. Na manhã seguinte, Hannah acordou antes do despertador. Não dormiu, apenas fechou os olhos o suficiente para fingir que descansou. A imagem de Do-hyun na porta, a revelação sobre a doença, o medo sobre Min-ji, tudo se misturava como sombras que não sabiam para onde ir. Fez o café mais mecanicamente do que nunca. Min-ji comia devagar, observando a mãe com aquela estranha intuição que as crianças têm quando o ar muda. "Mamãe, você tá triste?" perguntou mordendo o pão. "Não, meu amor. Só pensando." "Em quem?" "Em ninguém." "Mentira." "Em todo mundo." Outra mentira. "Ah," Mindy disse, balançando as pernas. "O moço de ontem parece que queria falar com você." A sinceridade infantil cortou Hannah como faca. "Ele não é importante." "Mas parecia," respondeu a menina, olhando para o próprio coelho como quem conversa com ele. O hospital ficava a 40 minutos de ônibus. Hannah caminhou apressada, segurando a mão da filha, enquanto tentava impedir o pânico de tomar forma. Do-hyun já estava lá. Sentado segurando um envelope de exames, parecia mais velho do que no dia anterior. Não fisicamente, era como se carregasse 5 anos de silêncio nas costas. Quando viu Min-ji, levantou-se lentamente sem ousar dar um passo. A menina inclinou a cabeça. "Oi, moço triste." Hannah quase engasgou. Do-hyun sorriu fraco. "Oi, pequena. Você veio se cuidar?" Ela perguntou. "Vim cuidar de você," ele disse baixinho. Hannah interrompeu. "Vamos direto ao que interessa." Entraram no consultório do médico. O Dr. Kim, um homem tranquilo, acostumado a pais nervosos e diagnósticos complicados. "Sra. Yeon recebeu o histórico da paciente," disse ele, olhando para Min-ji com gentileza. "Vamos conversar com calma." Do-hyun abriu o envelope. "Essa é a mutação genética, a mesma que eu tinha." Hannah cerrou o punho. "Você tinha. Não tem mais. Porque fui tratado preventivamente no exterior." Ele tocou o próprio peito. "Eu reagi bem. Outros não têm a mesma sorte." Hannah arregalou os olhos. "E você acha mesmo que minha filha..." Dr. Kim ergueu as mãos. "Vamos por partes. Ainda não há diagnóstico, mas encontramos alguns indicadores que merecem investigação." Min-ji, inocente, brincava com a ponta da mesa. "Mamãe, posso perguntar uma coisa?" "Pode." "Se o moço tá cuidando de mim..." "Ele é meu amigo?" Hannah fechou os olhos por um instante. Quando abriu, encarou o médico com firmeza. "O que exatamente vocês querem investigar?" "Alguns sintomas leves," explicou o Dr. Kim. "Alterações discretas que não significam nada isoladamente. Mas com o histórico genético..." "Histórico que eu não sabia que existia," interrompeu Hannah. "E que nunca quis esconder," completou o Do-hyun, a voz baixa. "Eu tentei avisar." "Como?" Hannah riu amargo. Com o seu silêncio, ele hesitou. Os olhos dele diziam que havia mais. Muito mais. Depois dos primeiros exames, Min-ji foi para a sala de brinquedos, acompanhada por uma enfermeira. Hannah e Do-hyun ficaram sozinhos no corredor de paredes pálidas, onde qualquer verdade parecia ecoar mais alto. "Hannah, eu mandei cartas," disse ele finalmente. "Todas elas..." Ela franziu o senho. "Que cartas?" "Uma para cada mês, falando sobre o tratamento, sobre você, sobre nós, sobre o quanto doía estar longe." Hannah ficou imóvel. "Eu nunca recebi nada." "Eu sei," a voz dele falhou. "Descobri há 2 dias." Hannah deu um passo para trás. "O que você está dizendo?" "Que alguém..." Interceptou tudo. Um calafrio percorreu a espinha dela. "Quem faria isso?" Do-hyun a encarou com uma dor antiga. "Quem achava que eu não era suficiente para você?" Hannah sentiu o coração disparar. "Não." Ele assentiu. "Sua mãe devolvia todas, sem você saber." Hannah não conseguiu respirar. O mundo ficou pequeno, como se tivesse sido dobrado ao meio. E, em algum lugar do corredor, como se o destino tivesse ouvido o desespero dela, Min-ji chamou. "Mamãe!" A menina veio correndo, abraçando a perna da mãe. Do-hyun observava as duas com um olhar que misturava amor, arrependimento e desejo de recomeço.
Hannah apertou a filha contra si. Do-hyun deu um passo à frente. Eu nunca abandonei vocês, Hannah. Eu tentei voltar. Todos os meses. Ela estava tremendo. Eu não sei se consigo acreditar em você ainda. Então me deixe provar. Ele disse com firmeza suave. Me deixe cuidar da nossa filha. O coração de Hannah, porém, não sabia se doía mais pelo passado ou pelo futuro que poderia quebrá-la de novo. Quando Hannah voltou para casa com Min-ji, o céu estava pesado, como se pressentisse a tempestade que ainda viria, não a do clima, mas a que morava dentro dela. A criança dormia no banco traseiro, exausta dos exames e da tensão que não entendia. Mas a mente de Hannah estava desperta demais para descansar. As palavras de Do-hyun ecoavam como um relógio batendo na cabeça. Eu mandei cartas, todos os meses. Alguém interceptou tudo. Hannah estacionou em frente ao prédio da mãe, uma construção antiga onde as lembranças tinham cheiro de roupa lavada e vigilância. Subiu as escadas com Min-ji no colo, o coração batendo no ritmo de passos apressados. Quando bateu à porta, a mãe abriu com o mesmo sorriso treinado de sempre. Hannah, aconteceu algo? Hannah respirou fundo. Precisamos falar. A avó pegou Min-ji com carinho, sem notar a tensão na filha. Minha florzinha está cansada. Venha, vovó te leva para a cama. Hannah esperou a menina adormecer no quarto ao lado e só então encarou a mãe na sala. Onde estão? Perguntou sem rodeios. Onde estão o quê? A mulher franziu o senho. As cartas. A mãe congelou por um segundo, quase imperceptível, mas suficiente para a verdade começar a se formar. Hannah, você está cansada. Está interpretando mal. Não. A voz de Hannah saiu firme. Do-hyun saiu da minha vida, mas não por escolha. Ele tentou falar comigo. Ele escreveu todos os meses. Os olhos da mãe brilharam com algo entre culpa e irritação. Hannah, aquele rapaz... Não fale dele assim. Hannah se aproximou com o olhar duro. Ele era o amor da minha vida. Você sabia disso? A mãe respirou fundo, sentando-se no sofá como quem carrega um fardo antigo. Eu fiz o que era melhor para você. Que parte de destruir minha vida é o melhor? Hannah sussurrou com voz trêmula. A mulher levantou a cabeça. Ele estava doente, Hannah. Muito doente. Você tinha acabado de conseguir seu primeiro emprego. Eu não ia deixar você abandonar tudo para cuidar de um homem que não tinha futuro. Eu decido meu futuro, gritou Hannah, as lágrimas finalmente rompendo. Você não tinha esse direito. A mãe apertou um lenço nas mãos. Ele me enviou tantas cartas. Tantas. No começo eu lia. Depois não consegui mais. Sabia que você não sobreviveria vendo ele murchar. Você jogou fora? Hannah perguntou, quase sem voz. Não. A mulher levantou-se derrotada. Estão no armário do corredor. O chão pareceu girar. Hannah correu até o armário. Abriu a porta com força. Caixas, toalhas, mantas... Até que encontrou uma caixa retangular azul escuro escondida sob lençóis. As mãos tremiam tanto que ela deixou quase tudo cair. Dentro, dezenas de envelopes amarrados com barbante. Todos endereçados a ela. Todos com a letra de Do-hyun. Ela abriu o primeiro. Hannah, não sei se devo te contar, mas estou doente. Não quero que você me veja assim. O segundo, eu te amo. E é por isso que fui embora. O terceiro, se eu sobreviver, prometo voltar. Se não, prometo te amar de onde eu estiver. As lágrimas de Hannah caíam nas cartas, misturando-se às marcas antigas de tinta borrada. 5 anos de palavras engolidas pelo silêncio. 5 anos de amor trancado num armário. A mãe se aproximou chorando também. Eu só queria proteger você. Hannah ergueu o rosto devastada. Mas você me destruiu. Você era tão frágil. Eu era forte. Hannah gritou, abraçando todas as cartas contra o peito. Eu sobrevivi a tudo isso sozinha. Sabe por quê? Porque eu nunca parei de amar ele. Mesmo sem entender por quê. As duas ficaram em silêncio, respirando fundo, tentando costurar uma verdade impossível de remendar. Depois de alguns segundos, Hannah avisou. Eu vou usar tudo isso. A mãe piscou confusa. Usar? Para reconstruir minha história. A minha? Não a que você achou que deveria ser.
Ela se levantou, guardou as cartas com cuidado e concluiu. E amanhã eu vou contar tudo ao Do-hyun. Ao sair da casa da mãe, Hana sentiu algo novo nascer dentro dela. Não perdão, não raiva. Coragem. A chuva que começava a cair do lado de fora parecia, pela primeira vez, não anunciar dor, mas limpeza. O dia amanheceu cinza, como se o céu entendesse o peso do que estava prestes a ser dito. Hana caminhou até o hospital com a caixa azul apertada contra o peito. Minji ia ao lado, pulando poças como se nada no mundo estivesse errado. Crianças têm esse dom, sentir a tempestade sem deixar de brincar com o vento. Do-hyun estava no saguão. Quando viu Hana, deu um passo à frente. Não ousado, mas esperançoso. Ela não disse nada, apenas estendeu a caixa. Ele congelou, como se reconhecesse aquele objeto antes mesmo de tocar. Com mãos trêmulas abriu a tampa. Os envelopes estavam ali, todos eles. Todos os meses de dor, amor e ausência. Do-hyun levou a mão à boca, os olhos marejando. Você encontrou. Elas nunca chegaram. A voz de Hana era firme, mas quebrada por dentro. Nunca! Ele passou os dedos pelas cartas como se fossem fósseis de uma vida que tentou preservar. Eu escrevia todo dia, mesmo quando minhas mãos tremiam demais. Eu sei, agora eu sei. Um silêncio profundo se instalou entre eles. Não era rancor. Era luto pelo tempo perdido. Minji subiu na cadeira e observou os dois. Mamãe, o moço vai chorar? Hana respirou fundo. Ele tem motivo! Do-hyun se ajoelhou diante da menina. Minji, quero te contar uma coisa. Hana instintivamente segurou a mão da filha. Mas Minji encarou o homem com aquela doçura confiante que só crianças desarmam. Pode falar, moço triste. Ele sorriu pela primeira vez de verdade. Não sou triste por causa de você, mas... Respirou fundo. Você pode ter herdado uma parte de mim. E isso me preocupa. A menina franziu a testa. Herdei o quê? Se for seu sorriso, tudo bem. O seu sorriso parece comigo. Hana quase desabou. O coração dela virou um nó. Do-hyun se virou para Hana. Ela é tão forte quanto você. E forte demais para passar por isso sem mim. Não me obriga... Hana murmurou. Eu ainda estou processando tudo. Eu não espero perdão. Ele segurou as próprias mãos para não tentar segurar as delas. Só quero estar aqui. Dr. Kim apareceu na porta. Temos os primeiros resultados. A sala parecia pequena demais para tanta emoção. O médico abriu a pasta. Os exames mostram alterações, sim. Hana sentiu o chão sumir. Mas antes que vocês entrem em pânico, quero explicar bem. Isso não é diagnóstico. O que significa? Hana perguntou com a voz presa. Significa que precisamos acompanhar, observar, fazer mais exames. Mas ela está doente? Do-hyun insistiu. Ela está... em risco, só isso. Minji balançava as pernas na cadeira, sem noção da gravidade. Eu tô doente, mamãe? Hana segurou o rosto da filha. Não, meu amor. Você só vai fazer uns exames porque sua saúde é importante. Minji pensou um pouco. Então o moço triste é importante também? A pergunta caiu como raio. Do-hyun não resistiu. Ajoelhou-se outra vez para ficar na altura da menina. Eu queria ser importante para você. Por quê? Ela perguntou, sincera como só crianças são. Ele olhou para Hana por um instante. Depois respondeu. Porque você... é parte de mim. Hana fechou os olhos. Essa era a parte da verdade que ela temia ouvir. A parte que confirmava tudo o que já sabia sem admitir. Minji era ele. Os olhos, o sorriso, o jeito teimoso. Tudo. A menina deu de ombros naturalmente. Então você pode ser meu amigo. Posso? Ele perguntou surpreso. Pode, mas tem que sorrir mais. Você é muito sério. Hana soltou um riso nervoso, emocionado. E pela primeira vez desde que Do-hyun voltara, ela viu algo renascer nele. Algo que o tempo, a doença e o medo não tinham conseguido levar. Quando saíram do hospital, Minji segurava a mão de ambos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você encontrou. Elas nunca chegaram. A voz de Hana era firme, mas quebrada por dentro. Nunca! Ele passou os dedos
pelas cartas como se fossem fósseis de uma vida que tentou preservar. Eu escrevia todo dia, mesmo quando minhas mãos tremiam demais. Eu sei, agora eu sei. Um silêncio profundo se instalou entre eles. Não era rancor. Era luto pelo tempo perdido. Mindy subiu na cadeira e observou os dois. Mamãe, o moço vai chorar? Hannah respirou fundo. Ele tem motivo! Do-hyun se ajoelhou diante da menina. Mindy, quero te contar uma coisa. Hannah instintivamente segurou a mão da filha. Mas Mindy encarou o homem com aquela doçura confiante que só crianças desarmam. Pode falar, moço triste. Ele sorriu pela primeira vez de verdade. Não sou triste por causa de você, mas... Respirou fundo. Você pode ter herdado uma parte de mim. E isso me preocupa. A menina franziu a testa. Herdei o quê? Se for seu sorriso, tudo bem. O seu sorriso parece comigo. Hannah quase desabou. O coração dela virou um nó. Do-hyun se virou para Hannah. Ela é tão forte quanto você. E forte demais para passar por isso sem mim. Não me obriga... Hannah murmurou. Eu ainda estou processando tudo. Eu não espero perdão. Ele segurou as próprias mãos para não tentar segurar as delas. Só quero estar aqui. Dr. Kim apareceu na porta. Temos os primeiros resultados. A sala parecia pequena demais para tanta emoção. O médico abriu a pasta. Os exames mostram alterações, sim. Hannah sentiu o chão sumir. Mas antes que vocês entrem em pânico, quero explicar bem. Isso não é diagnóstico. O que significa? Hannah perguntou com a voz presa. Significa que precisamos acompanhar, observar, fazer mais exames. Mas ela está doente? Do-hyun insistiu. Ela está em risco, só isso. Mindy balançava as pernas na cadeira sem noção da gravidade. Eu tô doente, mamãe? Hannah segurou o rosto da filha. Não, meu amor. Você só vai fazer uns exames porque sua saúde é importante. Mindy pensou um pouco. Então o moço triste é importante também? A pergunta caiu como raio. Do-hyun não resistiu. Ajoelhou-se outra vez para ficar na altura da menina. Eu queria ser importante para você. Por quê? Ela perguntou sincera como só crianças são. Ele olhou para Hannah por um instante. Depois respondeu. Porque você é parte de mim. Hannah fechou os olhos. Essa era a parte da verdade que ela temia ouvir. A parte que confirmava tudo o que já sabia sem admitir. Mindy era ele. Os olhos, o sorriso, o jeito teimoso. Tudo. A menina deu de ombros naturalmente. Então você pode ser meu amigo. Posso? Ele perguntou surpreso. Pode, mas tem que sorrir mais. Você é muito sério. Hannah soltou um riso nervoso, emocionado. E pela primeira vez desde que Do-hyun voltara, ela viu algo renascer nele. Algo que o tempo, a doença e o medo não tinham conseguido levar. Quando saíram do hospital, Mindy segurava a mão de ambos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E Hannah percebeu que, apesar da dor, do passado e das feridas, algo estava começando a mudar. O passado tinha voltado, mas talvez, pela primeira vez em 5 anos, não para destruir, e sim para consertar. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de medo e esperança. Hannah levava Mindy ao hospital, voltava para o trabalho, lia 1 ou 2 cartas por noite, sempre escondida para não desmoronar na frente da filha. Do-hyun aparecia em todos os horários possíveis, às vezes só para deixar uma garrafa de água na porta, às vezes para levar frutas para Mindy, sempre mantendo distância suficiente para respeitar os limites dela. As cartas, essas eram outra história. Cada envelope era um pedaço do passado que ela nunca viveu. Cada linha, uma verdade que tinha sido arrancada dela. Algumas Hannah conseguia ler, outras rasgavam demais. Até que encontrou uma carta diferente, mais recente, com a tinta ainda forte e o papel sem marcas do tempo, datada de apenas 2 meses atrás. Se eu voltar curado, quero ser merecedor de você. Se eu não voltar, espero que o mundo te devolva tudo que tirou. Hannah fechou os olhos. Doía. Mas era um tipo de dor que parecia empurrar para frente. No final da semana, Dr. Kim chamou os 3 para uma conversa. A sala estava iluminada pelo sol fraco da tarde e,
Mindy brincava com lápis coloridos enquanto os adultos tentavam parecer tranquilos. Temos os resultados completos, disse o médico. Hannah parou de respirar. Do-hyun também. A mutação genética que preocupava vocês não está presente. O ar voltou aos pulmões de Hannah num solavanco. O quê? Mindy não herdou a condição. Os primeiros sinais que vimos eram temporários e já desapareceram. Do-hyun levou a mão ao rosto, as lágrimas finalmente escorrendo. Ela está bem? Está perfeita. Hannah chorou em silêncio. Não era só alívio. Era como se alguém devolvesse a ela a vida que estava presa em suspenso. Mindy pulou do banco. Eu tô perfeita, mamãe? Hannah a abraçou com tanta força que parecia querer costurar o mundo ao redor. Você é perfeita desde o dia que nasceu. Do-hyun olhou para as duas como quem vê um milagre materializado. Obrigado, ele murmurou. Obrigado por existir. Na saída do hospital, o céu finalmente começou a abrir. O vento estava leve, como se alguém tivesse varrido a última sombra da rua. Hannah parou diante de Do-hyun. Ele esperou, sem tocar, sem forçar, apenas esperando. O que acontecesse dali em diante precisava ser escolha dela, não destino. As cartas... Ela começou. Eu li muitas. Ainda dói. Eu sei. Mas agora eu também sei que você nunca me abandonou. Do-hyun respirou fundo, os olhos marejados. Eu tentei voltar. Todos os meses. Eu só queria que você fosse feliz, mesmo que fosse sem mim. A escolha nunca deveria ter sido sua, ela respondeu. Sem dureza, apenas verdade. Por um instante eles ficaram em silêncio. Um silêncio que não machucava. Um silêncio que finalmente cabia entre eles. Mindy, segurando as mãos dos dois, puxou-os para perto. Vocês podem parar de ser tristes agora? Hannah riu entre lágrimas. Do-hyun também. A menina completou. Porque eu gosto quando vocês sorriem igual. Hannah olhou para ele. Pela primeira vez desde que ele apareceu na porta, o medo diminuiu. E no lugar ficou algo novo. Esperança. Do-hyun, ela disse com voz firme. Eu não prometo nada além de tentar. Ele segurou o ar como quem recebe um presente precioso. Tentar já é tudo que eu sempre quis. Hannah estendeu a mão. Ele a segurou devagar. Sem pressa. Sem desesperos. Como quem reencontra um lar perdido no tempo. A menina apertou as mãos dos dois juntas. Agora sim, declarou. Somos 3 corações. Hannah sorriu. Do-hyun sorriu. O céu finalmente abriu. E pela primeira vez em 5 anos, o amor não ecoava no passado. Ecoava no amanhã.